Vamos lá? Pega a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Meu Deus do céu. Livro de Apocalipse. Dá até um frio na espinha, né? Quando fala assim, o pastor hoje vai pregar sobre Apocalipse. Mas hoje eu vou pegar um texto dentro de um contexto. Por que eu vou falar isso para você? Eu vou pegar um texto dentro de um contexto, porque um texto fora do contexto gera um pretexto. Então eu vou pegar um texto dentro de um contexto para não gerar pretexto. Isso é uma máxima da hermenêutica, ou da exegese, quando você vai fazer uma... Mas a hermenêutica fala isso, que um texto fora do contexto gera pretexto. Mas eu vou pregar um texto dentro de um contexto para poder abençoar-nos. Cada um de nós aqui, você vai sair aqui com algo da parte de Deus. Carta à igreja de Filadélfia. Diga comigo, Filadélfia. Fala, vem do Filos. Tem vergonha não, vai, fala comigo. Vem do Filos, que é amor de amigo, no grego. Ou Filéus. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve, Jesus falando com João na ilha de Patmos. Estas coisas diz o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Diga comigo, a chave de Davi. Que abre o que ninguém fecha. E fecha o que ninguém abre. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Diga, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Que ninguém pode fechar. Tens pouca força. Guardaste minha palavra, não negaste meu nome. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra, e nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Não é a voz de um ser humano, mas seja o Espírito Santo, o interlocutor entre o pregador, o mensageiro e a tua mensagem. Que o Senhor tenha liberdade nessa noite, no nome de Jesus Cristo, para falar com cada um de nós. Amém? Quem de vez em quando usa o termo assim, estou precisando que abra uma porta para mim? Quem já usou esse termo ou faz uso desse termo? Eu faço uso desse termo, gosto desse termo. E porta é sinônimo de bênção, de favor, é sinônimo, de você entrar num novo tempo, em uma nova dimensão, no next level. Todos nós, de alguma forma, quando uma porta se abre, é uma coisa extraordinária. Eu me lembro quando eu era pequeno ainda, eu tinha 12 anos, o cara falou para mim assim, olha, estão contratando, meu pai chegava em casa, mandava a gente trabalhar com 12 anos, falava, você vai trabalhar. E aí eu fiquei sabendo que tinha uma vaga aqui, ó, no pátio do Posto Apolo, tinha uma transportadora ali, e falaram para mim que tinha uma vaga. Eu saí lá de casa a pé, cheguei lá na transportadora, o cara olhou e deu risada na minha cara, e falou assim, aqui não tem vaga para ninguém não, filho. Quem falou para você mentiu. Eu não sabia se eu ficava com raiva do cara, ou se eu ficava do cara que estava me atendendo, ou com o cara que falou para mim que tinha uma porta aberta lá. Tem uma porta aberta lá de emprego, a gente usava muito esse termo, e eu fiquei muito, muito feliz, mas depois acabei ficando muito decepcionado. Mas aqui, esse texto fala alguma coisa interessante, que o próprio Jesus está dizendo, eu tenho uma chave. Eu tenho uma chave e essa chave é a chave de Davi. Essa chave, ela é a chave que abre a porta que ninguém pode fechar. Mas se ela fechar, não abre. Então diga para o seu irmão assim, com calma. Fala para ele assim, por favor, não deixe o Espírito Santo fechar uma porta diante da tua cara. Ele disse, eu tenho a chave. Eu conheço a chave de Davi. Davi, tem que falar 3 coisas de Davi que representam a chave de Davi. Número 1, Davi era a expressão da perfeita vontade de Deus. Ponto. Isso significa que ele era segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, quem tem a chave de Davi é quem é segundo o coração ou segundo a vontade de Deus. E aqui eu vou abrir um parênteses.
e te ensinar algo interessante. É quem anda no centro da perfeita vontade de Deus. Você se identifica com o centro da perfeita vontade de Deus? Se você não se identifica, hoje é um dia de você fazer um conserto ou um acerto de rota. Porque de repente você está fora da perfeita vontade de Deus. Então Davi é um homem que é segundo a vontade de Deus. Nascido em Belém, da tribo de Judá, e segundo a palavra profética que estava sobre a tribo de Judá, a qual teria um rei, ele foi a pessoa que Deus escolheu da tribo de Judá, que morava em Belém, para ser um rei. Segunda coisa, Davi, ele era um rei e sacerdote. Diga comigo, um rei e um sacerdote. O Davi, ele andou na dispensação da graça quando era um tempo de lei. O que significa isso? Que Davi, ele era um homem que conhecia o coração de Deus. Ele era um chamado adorador. Quem é adorador conhece o coração de Deus. Amém? Então Davi era um verdadeiro adorador, que adoravam em espírito e em verdade. Então essa característica de Davi dá a ele então esse título, né, que Jesus fala, eu tenho essa chave aqui, ó. Eu sou aquele que tem essa chave e eu sou aquele que abro portas. Então Jesus tem uma porta para abrir que ninguém vai fechar, e ele vai fechar também, ninguém vai abrir. E ele disse assim, eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta. Interessante que aqui ele diz assim, você não é uma pessoa tão forte, espiritualmente falando. Ele diz ali, olha, eu conheço a tua força. Eu sei que você não é tão forte, você não tem tanta fé assim. Você não é uma pessoa, né, tão firme quanto deveria ser. Eu sei que você tem limitações, mas em detrimento de quem você é, a partir de quem eu sou, eu faço com que a porta se abra. Então aqui gera também, primeiro que ele não elimina ninguém, todos nós estamos habilitados, todos nós temos capacidade de viver uma vida de portas abertas, diga bem. Quem pode viver vida de porta aberta? Todos nós. Porém, quando nós queremos viver uma vida de porta aberta, eu vou te ensinar 3 coisas para a porta permanecer aberta, e vou te ensinar 3 coisas que fecham a porta. Eu poderia ensinar mais, eu escolhi 3 coisas que deixam a porta aberta e 3 coisas que fecham a porta para você. Número 1, uma porta aberta tem que ser celebrada. Tudo que você não celebra, vai embora. Então, quando você tem uma porta aberta, e que essa porta vai ser aberta e vai ficar aberta, você tem que celebrar isso. É que nem você tem uma planta e você aguar ela lá para ela não morrer. Alguns dias atrás eu estava vendo um filme com a minha esposa, e no filme a moça foi comprar uma planta, e a única coisa que cabia para ela cuidar era um cacto. Podia molhar uma vez por ano, porque ela não tinha condição de cuidar. Aí falou, uma flor, uma vez por semana, tal flor, uma vez por mês. Ou outra planta lá, não sei quando. Aí não sobrou nada para ela, só sobrou um cacto. Então, para que essa porta permaneça aberta, celebre isso na sua vida. Tudo que você não celebra sai. Como você tem tratado as portas que têm se aberto diante de você? Como que você tem alimentado? Como você tem alimentado essa porta que Deus tem aberto diante de você? Eu vou te falar uma coisa ou duas para você manter essa porta aberta. Número 1, gratidão. Número 2, honra. Gratidão e honra é uma forma de celebrar a porta aberta. Então, quando você quer viver um lugar que essa porta sempre vai estar aberta para você, celebre isso, mas celebre com honra. Celebre isso com... Oi? Gratidão, vocês estão prestando atenção, olha aí. Tem uma terceira palavra,
que aqui eu gostaria de estabelecer um princípio. Respeito. Respeitar é celebrar. Tudo que você desrespeita, você está mostrando para aquilo, ou aquela pessoa, ou aquela porta, aquela empresa, ou aquele relacionamento, ou qualquer coisa que seja, que você está querendo sair fora desse relacionamento. Então, celebre. Celebre com respeito, celebre com honra, celebre com gratidão. Amém? Amém? Eu celebro com gratidão. Família é um lugar de celebrar com gratidão. Lá em casa, nós fazemos assim, ó. Fez um caldo lá de cambochá, separam um pouquinho para a sogra, um pouquinho para minha mãe, e eu posso estar cansado do jeito que eu for. Eu vou lá na casa da minha mãe, deixo um pouco, vou lá na casa da minha sogra e deixo um pouco. Por quê? Porque são as pessoas que na hora da minha dor, da minha luta, é as pessoas que eu vou poder contar 100%. Então, eu tenho que celebrar essa porta que Deus me abriu, chamado família. Número 2, quando Deus abre uma porta para você, geralmente você tem o favor dela. A porta que vai ficar aberta é a porta que você tem um favor. Se você não tem um favor, logo, logo, essa porta vai se fechar. Então, portas que Deus abre para você, um dos apontamentos de Deus é que você tem um favor. Enquanto você tem um favor, meu amado, pode ter certeza que essa porta vai permanecer aberta, e essa porta é uma porta de Deus para você. Você tem que celebrar, ser celebrado também, mas você também tem que ter o favor. E aqui eu quero dizer, sem medo de errar, nunca entre numa porta que você não tem um favor. O favor é um sinal divino. O favor é um sinal divino que mostra o futuro que Deus está preparando para você. Por isso, eu falei sobre celebrar. Porque o lugar onde você está e você celebra, você vai continuar tendo o favor. Esther, ela entrou na presença do rei mesmo correndo risco de vida. Mas ela era tão querida, tão amada, ela jejuou, ela orou, ela se preparou para entrar na presença do rei, que quando ela entrou, o rei apontou o cetro. E quando o rei apontou o cetro de justiça, que significa que ela estava coberta pela justiça do rei, ela tinha o favor do rei e ela não poderia morrer, porque ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser convidado. Então, quando você anda na porta do favor, a justiça de Deus vai te cobrir. Eu falava isso sobre justiça. Então, se você passou um tempo de escassez, a justiça de Deus vai trazer restituição. Se você passou um tempo de desonra, a justiça de Deus vai trazer honra. Se você passou um tempo de destruição, vai haver um tempo de reconstrução, porque a justiça de Deus vai operar na sua vida. Nunca entre numa porta que você não tem um favor. Número 3. Ele diz aqui, olha, você tem pouca fé, mas não negou a minha palavra. Então deixa eu te falar uma coisa. As portas de Deus, que Ele abre para você, você sempre vai precisar ter uma fé que nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. A fé é a moeda do reino. A fé é a moeda do reino. Vou repetir, a fé é a moeda do reino. Você tem que ter fé. Antes de vir para a igreja, eu estava meditando em um pastor que eu tenho um respeito, um carinho muito grande. Ele tem uma igreja na Rússia enorme. Ele gosto de estudar ele. Quando eu estava lá em Jerusalém, eu liguei a televisão para assistir um programa local lá para ver alguma coisa. Aí o meu pastor lá, meu pastor é modo de falar, né? Meu amigo estava lá pregando, até no Oriente Médio. Eu falei, rapaz, esse cara é ousado mesmo. Não tem vergonha, não tem medo não. Diga comigo, fé. Fé. Se Deus abrir uma porta para você, ela só vai começar a querer fechar se você não usar fé. 3 coisas que fecham a porta
e aí não tem como você voltar. Às vezes essa porta fecha e ela não vai se abrir. Os gaúchos têm um ditado que diz assim: cavalo cilhado, se passou multa, porque não passa dois. Quer dizer o seguinte, tem oportunidades, preste bem atenção que eu vou falar isso para você e é muito sério. Tem oportunidades que elas vão chegar na sua vida e elas, é que nem cometa, passa de vez em quando só. Você tem que prestar bem atenção. Quando essa oportunidade, essa porta estiver diante de você, porque pode ser que ela só vá abrir daqui 40 anos de novo. E pode ser que ela só abriu uma vez na sua vida. Tem oportunidades, que ela só vai acontecer uma vez na sua vida. Você não vai encontrar duas vezes. Toca no seu irmão e fala aí, vigia, varão. Se for varoa, fala, vigia, varoa. O que faz uma porta ficar fechada? Número 1, desinteresse. A palavra tudo que começa com a palavra é complicado. Desrespeito, desinteresse, desafeto, vai pegando a palavra, que é antagônico a respeito, antagônico, não é isso? Então desinteresse é antagônico ao interesse. Se você demonstra desrespeito é antagônico a respeito. Então não tem como essa porta permanecer aberta diante de você. E aqui deixa eu falar algo para você. 99% das portas fechadas fomos nós que fechamos ela e jogamos a chave fora. Desinteresse mina casamentos. Quando você perde o interesse, amizades vão embora. Quando você perde o interesse, empresas falem, fechem, perdi o interesse, perdi a alegria com isso aqui. Quando você perde o interesse, meu amado, tem coisas extraordinárias que são arrancadas de você, porque você não deu o devido valor. Alguns dias atrás eu estudava o T.D. Jakes, o outro pastor é o Rick Renner. Esse pastor que eu estava estudando agora, o T.D. Jakes, ele diz que na sua vida você vai encontrar 5 conselheiros no máximo. Pessoas que não são preconceituosas, pessoas que não te julgam, pessoas que na hora da tua vulnerabilidade não vão expor a tua vulnerabilidade, vão te dar apoio, vão cobrir tuas costas, vão estar com você no dia difícil. E estas pessoas, se você mostrar desinteresse, Deus vai tirar ela da sua vida. Não é você que vai tirar elas, é Deus que vai tirar. Desinteresse é, sem dúvida nenhuma, um apontamento do céu que você não merece mais ter essa porta aberta. Vou repetir. Desinteresse é um apontamento de Deus, que aquela porta que Ele abriu para você não está mais apto para ficar com ela aberta. E Ele prefere fechar do que desperdiçar. Você não encontra na Bíblia, preste bem atenção, nenhum lugar Jesus desperdiçando nada. Até o pão que Ele multiplicou, Ele falou, pega os pedaços. Desinteresse é terrível. Por isso que a conferência das mulheres vai chamar ânimo. Tem uma palavra de Deus sobre a vida da pastora e ela vai liberar sobre essa geração. Porque essa geração de mulheres são uma geração de mulheres de portas abertas. Ânimo! Uma porta se fecha. Uma porta se fecha. Deus fecha uma porta com você. Quando você despreza, desinteresse é uma coisa, desprezo é outra. Despreza. Ao contrário de desinteresse, o desinteresse é o quê? Um dia eu estive interessado, hoje eu não estou interessado. Agora, desprezo é diferente. Desprezo é um sentimento terrível que o ser humano muitas vezes planta. Desprezo. Jesus disse assim, olha, não dê as coisas sagradas aos cães e nem pérolas a porcos. Novamente você vê Jesus
dizendo que Ele não quer que ninguém despreze coisas que são sagradas, coisas que são santas. Então, o desprezo lacra a porta. Tem uma mulher na Bíblia que ela desprezou o marido dela porque estava dançando diante da arca. Quem sabe o nome dela? Oi? Como? Quem falou Mical aí, levanta a mão. Parabéns. Ela ficou da janela. Entendeu? Não era uma porta que ela estava onde? Desprezando Davi. Sabe o que ela ganhou? Esterilidade. Ela nunca teve filhos. Em outras traduções poderia dizer, essa pessoa, esse ser humano nunca foi feliz. Por quê? Porque desprezou aquele que estava carregando a chave de Davi, que era o próprio Davi, que estava carregando uma chave espiritual na mão dele. Então, quando você despreza as coisas sagradas, quando você despreza, por exemplo, hoje teve ceia, a mesa do Senhor. Domingo agora teve ceia. Tô nem aí, tinha uma música, né, que falava, tô nem aí, tô nem aí. Irmãos, eu posso pôr a mão na sua cabeça, eu posso jejuar pela tua vida, eu posso fazer uma campanha na tua empresa, eu posso visitar você. Irmãos, a coisa não vai mudar, por quê? Porque desprezo é maligno. Então, desprezo fecha a porta. E por final, a gente volta à questão da fé. O que fecha a porta? Incredulidade. A pessoa chega para você, às vezes, eu estava ali na recepção, tem aquele livro do Palavras de Conhecimento, o cara chega e entrega uma palavra de conhecimento para você. Mas você todo incrédulo. E aí? Vai ter milagre ou não? Não. Porque a incredulidade, e aqui eu vou colocar uma prima irmã da incredulidade, a falta de confiança, porque confiança e fé é primo irmão, ou prima irmã. E incredulidade e desconfiança é uma coisa terrível. Incredulidade fecha porta. Pois bem, desinteresse, desprezo e incredulidade demonstra que você não quer portas abertas na sua vida. O que você escolhe? O que você escolhe? Qual é a via que você quer percorrer? Jesus está dizendo aqui, olha, ainda que você não tenha uma fé enorme, ainda que você não seja a pessoa mais habilitada, eu tenho uma porta aberta para você. Eu tenho uma porta aberta para você. Eu tenho uma porta aberta para a sua vida profissional, para a sua família. Eu tenho uma porta aberta para o teu chamado, para o teu ministério. Esse mesmo pastor que eu estava ouvindo agora à tarde, ele diz que chamou um casal de pastores para pregar. A igreja na Rússia é perseguida, tem um monte de problema lá. Aí ele falou assim, ó, não, agora eu quero que vocês não façam isso, isso e isso, porque senão vai complicar para mim. O casal subiu e fez exatamente o que ele falou para não fazer. Você ri, né? O cara ia fazer um trabalho de 5 noites na igreja do pastor Rick. Ele subiu. Igreja tem que ter líder forte, sabe, irmão? Esse negócio de igreja, você sabe que o cara pode ser teólogo, o cara pode ser tudo, o cara pode ser o bambambam, mas se ele tiver uma liderança fraca, a igreja não cresce. Ai. É verdade. O que faz uma igreja ficar forte é uma liderança forte. Aí ele subiu, pegou o microfone e falou assim, o culto acaba aqui, Deus abençoe todo mundo, e vocês estão liberados, não precisa mais voltar. Fechou a porta, ele falou assim, nunca mais vocês vão abrir. Por quê? Porque a KGB na Rússia podia prender ele. Deus colocou uma porta aberta, mas como você está tratando aquilo que Deus está te dando? Como que você está tratando aquilo que Deus está te abençoando? Nessa noite, você pode sair daqui com um grande milagre.
Oral Roberts, certa vez, disse que todo dia um milagre sai em tua direção. Ou ele acerta você, ou ele passa do teu lado. Todo dia tem uma porta de favor. Essa semana eu conversando com alguém, um casal, eu disse assim para eles: eu tenho convicção de que tem coisas extraordinárias para vocês. Porém, vocês precisam acessar isso. Vocês precisam acessar. Vocês precisam acessar. Vocês precisam querer acessar. Tem muita coisa boa acontecendo, tem muitas bênçãos em volta de vocês, tem muitas coisas que Deus está liberando, mas vocês têm que ser intencional, vocês têm que acessar. Ou seja, não adianta Deus colocar uma porta aberta para cada um de nós aqui, se nós não formos literalmente pessoas que são no nosso propósito. Nós temos que fazer coisa com propósito e de propósito, nós temos que ser intencional. Então veja bem, aqui para encerrar, 7 semanas é com você, milagre é com Deus. Roses, eu não tenho dúvida, vai impactar centenas de mulheres. Irmã, ou você entra na turma que dá desculpa, ou você entra na turma que vai tomar posse da bênção e vai passar pela porta da bênção. Você tem que decidir. Eu estava aqui agora, na porta ali da igreja, cumprimentando, brincando com todo mundo, dando boa noite, boa tarde. As crianças vêm, me abraçam. Eu estou muito feliz. Eu estou quase me tornando professor da escola do Ministério Infantil. De tão feliz. Essa semana me deu uma vontade, na hora do culto, tá lá no Ministério Infantil, tão grande que vocês não têm noção. Eu falei: nossa, mas como que eu faço? Se eu quero pregar e Deus manda, eu sou o pastor sênior da igreja, a incumbência de pregar número 1 é minha. Mas eu queria tanto estar lá no Ministério Infantil. Tem tanta criança lá querendo me ouvir. Diga para o seu irmão: você está pronto? Você está pronto para a porta que Deus tem para você? Ou você vai fazer com que ela bata na tua cara de novo? Ó, irmão, pedi um café. Filha da mãe chegou atrasado e eu já estava pregando. Agora que eu fui ver, mas tá gelado. Essa noite é uma noite de portas abertas. Essa é uma noite de portas abertas. Essa noite é uma noite de portas abertas. Essa noite é uma noite de portas abertas. Eu quero profetizar. Essa noite é uma noite de portas abertas. Essa noite é uma noite de portas abertas. Essa noite é uma noite do favor do rei. Essa noite é uma noite de transformação. Sabe, José do Egito estava numa prisão. E para ele sair da prisão, para chegar até na presença de Faraó, teve que abrir uma porta. Qual era a porta? A porta da prisão. O rei mandou chamar. Jogaram Daniel dentro de uma cova. O que fizeram? Trancaram a porta. No outro dia o rei mandou abrir a porta. Daniel estava lá. Quem está comigo? Colocaram Jesus dentro do sepulcro e fecharam no terceiro dia. É sobre esse que eu estou falando com você. O mesmo que abriu a porta para José, o mesmo que abriu a porta para Daniel, o mesmo que no terceiro dia ressuscitou, é Ele que vai abrir todas as portas que você precisa. Quantas portas? Todas. Hoje, eu sou um cara de relacionamentos fortes. Meus relacionamentos são marcados por dedicação. Eu sou um cara de aliança. Se você tiver uma aliança comigo, meu irmão, chega arrepio. Eu não vou falar mal de você, eu não vou brigar com você. Aliás, eu posso até brigar, outro não. Eu sou um cara de aliança. Relacionamentos comigo são muito sérias. O cara chegou, nós estamos com um problema aqui na igreja. Nós precisamos de um investimento da casa de 150 mil reais. Sabe, a coisa que eu menos gosto na igreja é passar vergonha.
Teve eventos nossos que acabou a energia no meio, porque o pico da fornecimento da rede não sustentou e caiu. Está lá na minha casa. Eu nem falei para ninguém, eu fui para minha casa falar para minha esposa. Está chegando um equipamento no valor de R$150 mil, porque Deus abriu uma porta para nós. Daqui 2 meses vai ser instalado. Sabe quanto que eu vou pagar? 0. Sabe por quê? Porque Deus colocou uma porta aberta. Aí eu coloquei as mãos na costa e comecei a orar. E quando eu comecei a orar, eu sou profeta, então abriu-se um cenário diante dos meus olhos. E eu disse para ele assim: você não tem noção o tamanho da porta que Deus vai abrir para você. Jesus é bem parecido, ou bem mais sério do que o pastor Jack nesse quesito. Ou você anda em aliança com ele, ou você está com ele, ou não tem como ele poder dizer assim: você não me negou. Você lembra que ele falou aqui? Eu falei da fé, né? Mas tem uma parte que ele fala assim, ó: eu conheço você, eu sei que você é fraco, eu sei que você tem defeitos, mas você não negou meu nome. Nessa noite tem uma bênção grande. Nessa noite tem um favor de Deus para você. Nessa noite tem uma atmosfera. Existe uma graça, existe uma presença te envolvendo. Se coloca de pé, que Ele quer mudar a tua história. Agora preste bem atenção no que eu vou te falar. Eu vou fazer as palavras de Oral Robert, as minhas palavras. Todo dia um milagre sai em tua direção. Todo dia uma oportunidade está passando perto de você. Todo dia Jesus, Ele olha para você e fala assim: eu quero mudar, eu quero marcar a história dessa mulher, eu quero mudar, eu quero marcar a história desse homem. Todos os dias, todos os dias. Mas é nós que temos que acessar, é nós que temos que alcançar, é